Oi, empreendedores! Hoje eu vou falar um pouco sobre a crítica, segundo o livro Inteligência Emocional do Daniel Goleman. Ele fala aqui sobre a crítica é uma tarefa número 1, a importância da crítica. Eu vou dar um exemplo aqui de uma crítica feita de maneira errada. Um engenheiro apresenta um projeto ao vice-presidente de uma empresa. O engenheiro está todo empolgado para apresentar aquele projeto, ele trabalhou bastante naquele projeto, foi meses estudando para fazer aquele projeto e ele recebe essa crítica do vice-presidente quando ele está apresentando o projeto. Quanto tempo você tem de formado? Essas especificações são ridículas. Não tem chance de serem aprovadas por mim. Essas palavras causaram no engenheiro desânimo, depressão, raiva. Então ele, quase desistiu do projeto, quase desistiu da profissão. Então ele não rendeu, ele como um funcionário, aquela expectativa que ele tinha, o projeto dele ser bem recebido, foi por água abaixo. Então ele se achou um nada ali, de certa forma, causou até um trauma dele apresentar um projeto seguinte ou colocar melhorias nesse projeto. Então, foi uma crítica que, de certa forma, foi feita de forma errada. E o que aconteceu? Depois que o engenheiro foi ao vice-presidente, depois ele foi ao vice-presidente e disse a ele: o objetivo daquela crítica, né, era embaraçá-lo ou tinha outra coisa em mente? O vice-presidente não imaginava que sua observação teria causado tanta devastação, e ele confessou que achou o projeto bom, só que precisava ser mais elaborado, e se desculpou-se. Então, se você for ver, analisar um projeto que ele achou bom, que tinha chance de contribuir com a empresa, ajudar com a empresa, foi, de certa forma, morto por causa de uma crítica mal feita. Ou um funcionário que poderia contribuir mais, trabalhar de forma correta, crescer na empresa, se acaba matando o crescimento dele devido a uma crítica de forma errada. Então, essas são as consequências que pode ter uma crítica de forma errada. E aqui, uma coisa que ele não teve na crítica foi o feedback, a importância do feedback depois da crítica. O problema foi a ausência de feedback. O feedback é a possibilidade de evitar a entropia, a troca de informações, permite que a pessoa saiba o que seus respectivos trabalhos estão sendo bem executados e que precisa aprimorá-los. Aprimorados e melhorados, reformulados totalmente. Sem o feedback, as pessoas ficam no escuro, não têm ideia de como avaliar o que o chefe faz em seu trabalho. Então, porque ele não recebeu esse feedback, se ele tivesse recebido esse feedback, ele não teria ficado tão devastado como ele ficou. Na verdade, a maneira como são feitas e como são recebidas as críticas diz muito sobre até onde as pessoas estão satisfeitas com o seu trabalho ou em trabalhar com elas e com a chefia. Então, se você for criticar algum funcionário, for falar alguma crítica, tenha em mente isso. Cuidado com as palavras que você falar. Às vezes a pessoa critica na hora da raiva, na hora do impulso e não pensa, não mede palavras e acaba não só prejudicando o funcionário, mas também prejudicando a sua empresa. E é só isso por hoje.